Ok. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola de Lucas 16, do 1 ao 13, que fala sobre o administrador desonesto. Essa aí é uma das parábolas de Jesus, não a mais difícil, mas uma das mais difíceis de se entender. E as pessoas normalmente interpretam mal, como se Jesus estivesse elogiando a desonestidade, o que é totalmente confuso, né? Antes de tentar interpretar esta parábola em particular, nós precisamos entender a natureza e a intenção das parábolas de modo geral, das parábolas de Jesus. Jesus deixa claro que suas parábolas elas são difíceis de entender. Quando você lê as parábolas, você pode ver imediatamente que elas não podem ser tomadas literalmente. Elas exigem algum trabalho e explicação para chegar a uma interpretação adequada. Mateus 13, 13 diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. João 16, 25 diz assim, ó: disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Vamos examinar rapidamente algumas parábolas, apenas para fins ilustrativos. Nós precisamos mostrar como se trabalha com as parábolas. Em Mateus 13, do 24 ao 30, há uma parábola sobre um fazendeiro que encontra joio crescendo no meio do seu campo. A coisa interessante sobre essa parábola é que uma das poucas, né, onde Jesus explicou o significado para os discípulos. Essa é a coisa interessante. Mateus 13, capítulo 13. Então ali o próprio Jesus explica quem que é o semeador. Depois você lê essa parábola. O semeador é o próprio Messias. O que é o campo? O campo é o mundo. O que são as boas sementes? As boas sementes são as boas pessoas. E as sementes ruins? São as pessoas ruins. O inimigo, é lógico que é o diabo, Satanás, o adversário. Os ceifeiros, quem são? Os anjos. E a colheita? É o Olam, o dia do juízo final, a colheita final, o tempo do fim. Muitas vezes não há muita confusão, né, nas parábolas. E essa aqui em particular, o próprio Jesus explica. Mais importante, o fantástico para nós é que essa parábola nos fornece um modelo para interpretar apropriadamente as outras. Lucas 14, do 12 ao 24, Jesus conta uma parábola sobre um homem que enviou convites para uma festa. Vocês estão lembrados disso? É bem conhecida essa parábola. Mas os convidados estavam ocupados demais, com os negócios, né, etc. e tal, para aceitar o convite. Então, o anfitrião fica chateado e convida os pobres e os estrangeiros, forasteiros. Lucas 14, a partir do versículo 12. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado, prestem bem atenção nisso aqui, te será na ressurreição dos justos.
Não espere recompensa. E ouvindo isto, um dos que estavam a ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Versículo 16. Porém, ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Nessa parte aqui, gente, cabe uma explicação muito rápida. Toda vez que a Bíblia fala de pobres, aleijados, mancos e cegos, está falando de nós, de Israel. De Israel. Tá bom? Então ele saiu atrás de Israel. E disse o servo, versículo 22, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É fácil ver que os personagens dessa parábola são todos pessoas reais ou grupos de pessoas. O anfitrião do banquete é lógico que é Deus. O servo enviado para chamar os convidados, o Messias. Os convidados que dão desculpas, naquela época, esses personagens reais eram os escribas, os fariseus, os saduceus, por aí. Né? E os pobres e doentes da cidade são Israel. Os de fora da cidade são Israel. A Bíblia sempre nos compara, e há uma interpretação sempre errada sobre isso. Não é? Eu tenho que dar comida aos pobres. Rapaz, Israel é pobre, você é cego, nu. Eu sou cego, nu. Eu sou Israel. Israelitas, não israelenses. Além disso aí, essa parábola, ela foi, lógico, baseada em circunstâncias reais, da vida real daquela época. Então, Jesus estava realmente presente em um banquete, quando ele falou isso, né? Lucas 14:1. A sua audiência, quem estava ouvindo, concluiu precisamente o tipo de pessoa da palavra. Era óbvio. Para nós, isso tem que ser explicado. E é isso que eu estou tentando fazer, para que você entenda. Lucas 15, a partir do 11. Quer ver? Lucas 15. A partir do versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda, a terra. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos anfitriãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as fezes dos porcos. Perdão, com as fezes não, com as bolotas que os porcos comiam, com a comida dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Nada.
A menção do país distante e dos porcos no versículo 15, ela sugere um assunto, que essa parábola aí também é muito divulgada, né? O pai é Deus, o filho mais velho é comparado à casa de Erudá e o filho mais novo à casa de Israel. Novamente, são pessoas reais, circunstâncias reais e locais reais. Não é verdade? Em Lucas 16, do 1 ao 13, nós temos um assunto muito mais complexo. No entanto, a parábola ainda tem um caráter metafórico relativo a especificidades, né, que requerem uma interpretação muito acurada, muito detalhada. Essa parábola de Lucas 16 diz assim, ó. Lucas 16, a partir do 1, tá? E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar não posso, tenho vergonha. Eu sei o que é de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e assentando-te, já escreve 50. Disse, pois, ao outro: e tu, quanto me deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em muitas traduções está Mamon como dinheiro, como riquezas, né? Na verdade, Jesus compara, é o único demônio, né, de classe lá em cima que Jesus compara a ele, né, que nós, os seres humanos, servimos tanto quanto Jesus, né? Eu sirvo a Jesus e os que estão conosco servem a Jesus, mas ainda a luta é grande contra esse tal de Mamon. Mas Jesus adverte aqui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não pode, não tem como. Mamon são as riquezas, são as coisas desse mundo. São o teu trabalho, o teu dinheiro, tua casa, teu carro. Todas as coisas que estão relacionadas à posse. Mamon. Então, assim como as outras parábolas, cada personagem aqui também representa um determinado grupo, né, ou indivíduo. O mestre, é lógico que é Deus. O gerente desonesto, os fariseus,
na época, os judeus, e os devedores, o povo, né? O povo, Israel. Nós sabemos que o homem rico, né, ou o mestre, é Yahweh, Deus. Como nós sabemos disso? Há algumas razões. Primeiro, Yahweh é claramente nosso mestre. Essa é fácil. Segundo lugar, o mestre estava preocupado com seus bens sendo desperdiçados e não considerou a desonestidade uma prática aceitável, de jeito nenhum. O gerente desonesto estava sendo expulso. Isso demonstra a justiça do mestre, a justiça de Deus. Por último, o gerente desonesto priorizou servir a si mesmo, cobrando taxas monetárias menores das dívidas, em vez de servir a seu mestre. Na interpretação de Jesus, no versículo 13, né, nós descobrimos que Jesus interpretou isso como servir a Deus ou servir ao dinheiro. Não se pode ter os dois mestres, de jeito nenhum. Assim, o mestre representa Deus nessa parábola, né? E as taxas monetárias cobradas pelo gerente desonesto são do outro mestre. Na mesma parábola, Deus está fazendo isso. Nós descobrimos que muitas das parábolas de Jesus tratavam de revelar problemas com os religiosos. Essa parábola não é diferente. Jesus declarou que o gerente desonesto representava os fariseus. Não esqueçam que não eram todos os fariseus. Haviam 7 seitas farisaicas. Somente 2 delas eram problemáticas. Jesus esclarece que está falando sobre os fariseus que eram amantes do dinheiro. Lá no versículo 14, né? Quando eles riram da palavra, Jesus volta-se para eles e diz: vocês são aqueles. Né? Como interpretamos, no versículo 15 isso? Como interpretamos a identidade dos devedores? A única opção é que os devedores representam as pessoas de fé, da fé. Agora, conforme entramos nos detalhes da história, é aqui que fica um pouco confuso. Realmente fica. O gerente desonesto, os fariseus, né, o gerente desonesto descobre que vai perder o emprego trabalhando para o mestre. Como uma solução para este problema, o gerente desonesto começa a descontar todas as dívidas para ganhar o favor das pessoas. Então o mestre diz, lá no 16, no versículo 8, o versículo 8 e 9. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Confuso, né? Superficialmente, parece que o gerente desonesto está descontando o que é devido ao mestre, a parte da dívida que se devia ao mestre. E, estranhamente, o mestre elogia ele por isso. O que está acontecendo por trás disso? Yahweh está elogiando isso? Não, não. Yahweh não está recomendando esse procedimento enganoso. Na verdade, há uma explicação simples, mas que requer uma compreensão das práticas típicas encontradas no primeiro século. Em nossa cultura, né, hoje, um gerente cuida de documentos, detalhes do dinheiro devido, do seu empregador, da contabilidade, né, do dinheiro devido por seus clientes ao empregador. Em troca, o que acontece? O empregador paga um salário ao gerente. Simples assim. Né?
se esse gerente reduzisse as contas de seus clientes e fosse pego, o que ia acontecer hoje? Demitido, na hora. E, em último caso, até podia até ser preso, ir para a prisão. E muitas vezes é a mesma lente, a mesma ótica, a mesma interpretativa, a ótica interpretativa que nós temos hoje, e nós usamos para tentar entender as parábolas de Jesus, especificamente essa parábola. Lê do engano. Quando nós lemos a parábola através das práticas modernas, a gente cria uma interpretação de que Jesus está elogiando esse comportamento. O problema é que quando nós lemos a Bíblia, nós injetamos nossas próprias perspectivas culturais no texto. E frequentemente, se não sempre, isso causa sérios problemas de interpretação desse mesmo texto. Quando a gente entende o contexto cultural da época, do primeiro século, a solução interpretativa se torna muito mais simples. No primeiro século, o patrão, o empregador, o mestre, não pagava ao mordomo, o gerente, o empregado, um salário. Não pagava. Em vez disso, o que acontecia? Um mordomo ganhava dinheiro adicionando seus próprios honorários nas contas dos devedores, do seu senhor, dos clientes. Estão entendendo? Então, o salário dele não vinha do mestre, vinha do que ele cobrava a mais do cliente. Eram os honorários, era a comissão dele. Quando os devedores pagaram suas contas para o mordomo embolsava, a sua parte do devido. E em seguida, o que ele fazia? Ele encaminhava o dinheiro restante para o seu mestre. Quando o devedor recebia a conta do mordomo, de quanto que ele devia, ele não sabia qual que era o valor da conta que pertencia ao mestre e quanto que pertencia ao mordomo. Só o administrador sabia. Só o mordomo sabia. É bem fácil de entender isso, bem fácil. Só que a gente analisa pela ótica moderna, como dizia o meu amigo. É também por isso que os cobradores de impostos, vocês lembram bem, os cobradores judeus daquela época, eram tão desprezados no primeiro século. Um coletor de impostos judeu daquela época empregava o mesmo processo. Era assim que funcionava. O coletor de impostos não apenas coletava impostos romanos, mas também acrescentava uma taxa a mais, além dos impostos, que ele embolsava. Era a comissão dele. Era assim que o coletor de impostos ganhava dinheiro. Se ele cobrasse taxas exorbitantes, ele ganhava muito dinheiro. Se ele cobrasse taxas menores, ele ganhava menos dinheiro. Como esse mordomo é chamado de injusto, nós podemos presumir que ele estava colocando uma taxa extraordinariamente alta no valor das contas dos seus honorários, a fim de ganhar grandes quantias de dinheiro às custas do seu mestre e dos devedores do seu mestre. No entanto, quando soube que seria demitido, o que ele fez? Ele pegou as contas dos devedores e reduziu. Ou talvez até eliminou, o valor que era devido para ele, a comissão dele. Ganhando assim o quê? O favor dos devedores. Os devedores, poxa, o cara está me dando um descontão.
Meu Deus, de 80 para 50. E ele espera que um deles, né, a intenção por trás, possa contratá-lo, porque ele era um gerente honesto, bom, que dava desconto, era generoso. Então, nisso, o gerente foi elogiado. Depois que esse gerente desonesto foi chamado por seu comportamento, ele removeu seus honorários, né, que eram excessivamente altos, das cobranças das dívidas. Então, o gerente estava apenas cobrando o que realmente era devido. Ele tirou a parte excessiva que ele estava roubando, literalmente. Mas ele pagou para o mestre o que os devedores deviam. Tudo certo. Para o mestre, ele não fez nada desonesto. Estão entendendo? Os devedores ficaram felizes, é lógico, porque tinham um desconto, e o mestre ficou feliz porque recebeu o pagamento das dívidas. Quando os fariseus ouviram essa parábola, eles sabiam que a parábola era sobre eles. Como normalmente as parábolas de Jesus eram, né? 16:14, Lucas 16:14. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Aí no versículo 15. E disse-lhes: Vós sois, isso é Jesus falando, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Hoje não está diferente. Tem gente até dividindo o dízimo, dando desconto. Os fariseus, aquelas duas seitas daquela época, do inferno, hoje não são. Eram 5 seitas quase corretas e 2 totalmente abomináveis. Hoje a inversão é grande, gente. Das 10, vamos supor, das 10 que seguem Jesus, só um segue Jesus da forma correta como se deve. Os outros 9 seguem de forma religiosa, seguem deturpando a Bíblia, deturpando os ensinamentos de Jesus. Os fariseus, eles estavam mais focados nas recompensas terrenas e na exaltação própria, em vez de exaltar a Deus. Não, porque os médicos são os caras. Né? Mas quem capacitou os médicos? Foi Jesus. Foi Deus. Os fariseus estavam mais preocupados consigo mesmos do que em ajudar, né, na Bíblia, os pobres, as viúvas, ou o avanço do reino de Deus. Né? Os fariseus amavam o dinheiro, o que não é diferente hoje. Está cheio de crente que adora dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um substituto para Deus. Se eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de Deus. Eu posso seguir Deus religiosamente, sem problema. Faço a minha obrigação. O fim da questão é esse, gente. A Torá é tudo sobre amar a Deus em primeiro lugar e amar aos próximos, aos outros depois. São necessários recursos para o avanço do reino de Deus? São, mas não são a prioridade. A gente pode usar nossos recursos, as nossas casas, para ajudar? Podemos. Podemos. Mas não é a prioridade. A prioridade é obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
Quando eles faziam isso, e quando essas pessoas fazem isso hoje, elas desconsideram os dois princípios mais importantes da Torá, que é amar a Deus e amar ao próximo. Só que amar, em hebraico, não é um sentimento. Em hebraico, não existe sentimento. Amar é fazer. É fazer pelo próximo. É fazer pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelos teus pais, desde que sigam a fé, é lógico. No versículo 17 de Lucas 16 diz assim, ó: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um pingo da lei, ou um ponto na lei, ou algo que está escrito na Torá. Vamos colocar essa tradução. É mais fácil passar o céu e a terra do que sair algo da Torá ou acrescentar algo na Torá. É isso que está aqui. Poucas pessoas seguem a Torá. Fariseus. Os que não seguem. Na parábola, o gerente desonesto percebeu que estava prestando um péssimo serviço para o seu mestre e para as pessoas. Ele estava anulando a Torá por não amar a Deus e ao próximo. Ele percebeu que não tinha muitas opções quando ele foi demitido e que ele mesmo teria que depender do amor e da bondade, né, do fazer e da caridade de outros para a sua sobrevivência. Mas quando ele estava por cima, eu sou o cara. Dessa forma, o gerente desonesto então entendeu o valor de amar os outros, em vez de se concentrar em amar a si mesmo. Ele entendeu isso. No final. E a gente espera que os fariseus de hoje entendam isso antes do final. Parte de amar os outros, de amar aos outros, né? É saber que os outros dependem de você e vice-versa, quando houver necessidade. Nisso está a maravilha do corpo. A aplicação da lição aprendida nesta parábola se estende até nós. É muito atual. Como o mordomo, ou gerente da parábola, nós também, algum dia, perderemos toda a nossa mordomia. Deus possui tudo o que nós temos, tudo. Nós somos simplesmente administradores, gerentes dessas coisas aqui na Terra. Um dia nós morreremos e essa mordomia terminará. E isso é a conclusão oferecida para nós lá em Lucas 16:8 em diante. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O gerente desonesto usou o pouco tempo, né, que ele tinha na administração, no emprego que ele tinha, para se reparar para o que viria a seguir. Mateus 6, versículo 20, confirma essa verdade. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. As verdadeiras riquezas, né, da parábola do administrador desonesto são os tesouros do céu. A injusta riqueza, a riqueza injusta, é a riqueza desse mundo. É a riqueza do mundo, não é nossa. Nós simplesmente administramos isso por um tempo, até que a nossa mordomia termine com a morte. Quando nós morremos, a gente deve desejar ser recebido nas moradas eternas. Esse é o nosso objetivo.
A ideia aqui é que nós devemos querer usar os recursos que nós administramos aqui com uma mentalidade eterna. Como a minha esposa diz, consciência de eternidade. É difícil, hein? É difícil obter essa consciência de eternidade. A riqueza e os recursos que nós temos agora, aqui nessa terra, um dia vai falhar. Como a parábola revela. Lucas 12:33. 12:33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro aonde? Nos céus, que nunca acaba. Aonde não chegarão o ladrão e a traça não rói. Simples assim. No final, a gestão dos recursos revela um problema central. Por meio dessa parábola em particular, né? Ali foi revelado o coração dos fariseus. Lucas 16, 14 e 15, vamos repetir de novo. Os fariseus, que eram amantes do dinheiro, ouviram todas essas coisas e ridicularizaram quem? O Senhor. Hoje, isso acontece. E o Senhor disse para eles: vocês são aqueles que se justificam perante os homens, mas Deus conhece os seus corações. Pois o que é exaltado entre os homens é abominação aos olhos de Deus. A parábola do gerente desonesto é difícil de entender, né? Quando a gente tenta entender pela nossa ótica ridícula desse mundo chamado moderno. Mas quando a gente insere o contexto no que é real, né, nos costumes do primeiro século, a gente consegue entender melhor a lição que Jesus está ensinando. A gente vê claramente o que é. Jesus está revelando claramente os corações dos fariseus lá no primeiro século. E isso não mudou hoje, infelizmente. Pelo contrário, essas seitas farisaicas, né? Não estou falando de religiões específicas. Não estou nem aí para religiões. Religião leva só para o inferno. Nunca leva para Deus. Só Jesus leva para Deus. No entanto, às vezes pode ser fácil esquecer que tudo o que a gente tem é de Deus. Nós estamos simplesmente administrando isso para Ele por um tempo. O fim da questão é esse. É mais importante usar os recursos de Deus para a sua glória, né? Para a eternidade e para o amor aos outros, a Deus e aos outros, porque isso é para o amor e glória de Deus. 1 João 5 diz isso. É melhor isso do que se concentrar no mundo humano, natural, mundano, nos assuntos para nós mesmos, para o nosso favor. Pare de pensar em você, no seu umbigo. Para com isso. Primeira João 3, do 11 em diante. 1 João 3, do 11 em diante. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, ou seja, desde Gênesis. Que nos amemos o quê? Uns aos outros. E nos amar uns aos outros é fazer uns para os outros. É trazer uma cuca. É levar uma carne para fazer na casa do outro. Estou falando de coisas do mundo. É mandar uma cesta. Ou sábado. Gente, cada gesto de cada um de nós em relação ao outro mostra quem nós somos em Deus. E aquele que não
não, né? Vamos supor, não mandei nada, manda oração. Manda oração. O teu joelho, o meu joelho. Eu oro por você, você ora por mim. Nós somos um corpo. Para que o corpo se mantenha em pé, precisa das duas pernas andando. Precisa dos braços para dar o equilíbrio. Precisa do tronco para segurar. E por aí vai. 1 João 3, 12. Vou repetir o 11. Vou ler o 11 de novo. Porque esta é a mensagem que ouviste desde Gênesis, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não está dizendo que as obras eram boas. As obras eram justas, ou seja, eram de acordo com a Torá. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo me ama. Não maravilheis. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu. O amor é fazer, gente. O amor é dar. Não é dar dinheiro. Não vem com dinheiro. O amor é dar. Que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Está na minha Bíblia e está na tua. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, de língua, de falar, seu falador. Hipócrita, mas em obra de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, de Jesus, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é o Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos. Eu sou prova disso. Porque guardamos os seus mandamentos. Eu guardo os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. Eu procuro fazer. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus. Aí o pessoal, eu acredito no nome de Jesus. Eu expulso demônio no nome de Jesus. Hipócrita! Você não sabe o que você está falando. Porque o nome de Jesus se refere ao caráter de Jesus. Você tem o caráter de Jesus? Tem? Ou você briga por qualquer coisa? Ou você dá um nervosinho? Ou você não entende hierarquia espiritual? Hein, hipócrita? Homens e mulheres. E aquele, versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Guarda os seus mandamentos. Seu hipócrita, não são 10 mandamentos. Jesus não resumiu nada a 2. São 613. Todos possíveis e passíveis de ser feitos. Nenhum está lá em cima, nenhum está lá embaixo. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum para cumprir. Jesus não veio para eliminar nada, seu fariseu. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Eu espero que você acorde e você ouça enquanto há tempo. Espero mesmo. Espero que nós aumentemos em número, não em religião, mas em seguir a Deus, em seguir a Jesus, em seguir a Torá. Eu espero que essa
parábola faça um pouco mais de sentido para você agora e que você aplique ela na tua vida. Eu oro para que você seja abençoado com esse pequeno estudo de hoje. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.